O sermão "Hoje se cumpriu esta escritura" foi pregado no dia 25 de janeiro de 1965, em Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. Obrigado, irmão Demos, irmão Carl Shakarian, ou Demos Shakarian, e irmão Carl Williams, e adjuntos todos. Acho que esse irmão, o lavrador aqui, expressou justamente o que eu queria expressar hoje à noite, que ele tirou de mim o que eu ia falar, porque tenho desfrutado esta, creio eu, esta convenção mais do que qualquer outra convenção em que já estive. Nunca vi em qualquer outra convenção mais harmonia e tão verdadeiro companheirismo e amor fraternal. Outra coisa que fiz, fiquei conhecendo muitos adjuntos novos do céu. Irmãos novos que tive o privilégio de apertar a mão e de conversar com eles. Faz algumas noites eu estava ouvindo o irmão Batista que está sentado ali. Não consigo lembrar o seu nome. Irvin. E ele me trouxe um cartão da... creio que é a sua tia, que encontra-se aqui hoje à noite. Ela guardou esse cartão de oração por uns 20 anos. Ela foi trazida à reunião moribunda com uma doença que talvez o médico pudesse explicar o que seja. É alguma coisa como lepra, mas não é lepra. Você só... Existe uma operação que poderiam cortar algum tipo de cordão aqui em cima ou algo assim, mas ela seria justamente como uma planta, ela teria que ficar parada ali. E enquanto ela estava lá, talvez seu cartão não tenha sido chamado ou nada assim, não entrou na fila de oração, o Espírito Santo me dirigiu a ela. E ela está de volta lá hoje à noite, está boa. E estamos gratos por isso. O irmão Shakarian diz: irmão, acho que Howard Irvin esteve lá falando com o Senhor. Mas acho que a tia está aqui, talvez possamos pedir que se levante. A senhora quer se levantar? A tia do... Lá está ela. Acene com a mão. Acene com a mão. Deus a abençoe, minha irmã, por sua notável fé no Filho de Deus. Possa ele mantê-la boa até o tempo quando ele a chamar para o lar, quando este mortal se revestirá da imortalidade. Fico tão agradecido por isso, ao pensar que ela guardou aquele cartão por todos estes anos agora. E então foi trazido aqui a mim e me mostraram hoje à noite. Você sabe, eu estava dizendo que é como pão lançado em água. Ele volta à pessoa, quando procura-se fazer algo para uma outra pessoa. Agora, também tenho tido o privilégio de ficar conhecendo muitos destes finos ministros. E, sem dúvida, estimo a ótima comunhão com eles, esta cooperação. O irmão Carl anunciou que eu estarei de volta no ano que vem, querendo o Senhor, e se estivermos aqui na terra. E, bem, espero me encontrar com cada um de vocês aqui no ano que vem outra vez. E que cada um traga outro adjunto com ele e com ela. Agora, tem só uma coisa que eu gostaria de dizer, uma coisinha a esse respeito, talvez só por um instante. Porque é para o Dr. Reed ser o próximo a falar. E eu vim até aqui hoje à noite, tem 250 milhas que eu, para completar esta viagem, para ouvir o Dr. Reed. E algo aconteceu há pouco que eu... Mas o Dr. Reed, eu dirigiria 1000 milhas para ouvi-lo. Mas alguma coisa tem... Desde que cheguei aqui, eu dirigiria 1000 milhas só para ouvir o que ouvi há pouco. Coisa tão maravilhosa, algo que carne e sangue não podem revelar. É necessário o Espírito Santo para fazê-lo. E ver alguém que me animou a vida de tal forma, é sem dúvida que estarei muito grato pelo resto de toda a minha vida. O que eu queria dizer era... Se eu algum dia tiver que ser operado, chamar um médico... Senhor, venha a mim, Dr. Reed, logo em seguida. Eu posso confiar nesse homem para fazer a operação, se eu tiver que ter uma. Mãos que creem em Deus, que seria quem eu desejaria que me operasse. E desse modo espero que nunca tenha que ter isso. Mas se tiver, eu desejaria que fosse ele, ou um homem como ele, para fazer a operação, se ele não pudesse estar aí. Uma coisa me aconteceu ontem à noite ou ontem à tarde, melhor dizendo, que realmente me foi um tanto estranho. E serei breve porque não quero tomar o tempo do meu irmão, pois ele vai falar.
Mas suponho que é como que complementar ao meu ministério. Eu observo coisas pequenas. Toda coisinha tem um sentido para mim. Não acredito que alguma coisa aconteça a um cristão por acaso. Acho que é ordenado por Deus. Porque Jesus disse que ele faria tudo operar juntamente para o bem daqueles que o amassem. Portanto, acredito que toda coisinha no pequeno e humilde ministério que ele me deu, para ajudar a vocês, para ajudar a todos, e vocês todos são uma ajuda para mim, ajudando um ao outro para chegarmos à glória. Nisso, toda coisinha tem um sentido para mim. Mas foi difícil de eu acreditar nisso ontem à tarde, quando perdi meu texto aqui em cima. Eu lhes digo, nunca fiquei tão atrapalhado na vida. E então a minha esposa me deu uma Bíblia nova de Natal. A antiga que eu tinha estava simplesmente desgastada. Faz agora quase 20 anos que a tenho. Eu a ganhei do povo do Tabernáculo Evangélico de Houston, há muitos anos atrás, quando comecei com as campanhas. E assim que eu gosto tanto dela. As folhas e as páginas por atravessar o mar e por aí até que estão simplesmente caindo. E pego uma página talvez em Gênesis e tenho que procurá-la em algum lugar em Deuteronômio para encontrá-la, você sabe. De modo que ela me deu uma de Natal e detestei deixar o velho livro de lado. Tem sido tão precioso para mim. E eu disse, se eu for antes de Jesus voltar, coloquem-no sobre mim, e que esse seja enterrado comigo. E subirei com ele quando subirmos. Então, de qualquer modo, essa é a minha opinião. Como eu costumava contar uma pequena história, espero que isto não seja sacrílego. Mas um homem me contou uma vez, creio que foi o irmão Earl Prickett, uma reunião lá em Nova York. E conheci um homem, ele disse, ora, o que o senhor está fazendo com esses homens de negócios, sendo pregador? Eu disse, sou homem de negócios. E ele disse, em que ramo de negócio o senhor está? Eu disse, segurança. Agora, ele pensou que eu tivesse dito seguro, veja você. De modo que eu disse, segurança. Ele disse, que tipo de seguro o senhor vende? Eu disse, vida eterna. Eterna. Disse, não havendo, eu mesmo sou apenas um segurado. E procuro receitá-la para outros. Lembro-me de um rapaz que estudávamos na mesma escola uma vez, e ele era vendedor de seguros. Agora, seguro não tem problema, mas não tenho nenhum. Então, assim que ele veio à minha casa e ele disse, Billy, gostaria de lhe vender seguro. Disse, conheço o seu irmão. O meu irmão é vendedor da Metropolitan. Ele disse, bem, eu gostaria de vender-lhe seguro. Eu disse, Wilmer, obrigado. E você, talvez ele esteja aqui hoje à noite. O irmão dele, ele escreve os artigos para o Cenáculo, o livro, o Cenáculo, de modo que eu disse, eu tenho segurança. Ele disse, o quê? E a minha esposa olhou para mim como se eu fosse um hipócrita. E eu disse, de modo que ela disse, Billy? Eu disse, sim, tenho segurança. E ele disse, sinto muito. Disse, não sabia, fiquei sabendo que você não tinha seguro. E eu disse, não, eu tenho segurança. E ele me entendeu o que eu disse, então. Ele disse, o que você disse? Eu disse, segurança. E ele disse, bem, o que você quer dizer? Eu disse, bendita segurança, Jesus é meu. Já desfruto a glória divina. Sou herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. Ele disse, Billy, você sabe que dou valor a isso. Disse, isso é uma coisa muito boa, mas... Disse, filho, isso não vai colocá-lo aqui no cemitério. Eu disse, mas isso me tirará. Não tenho medo. Não me incomoda entrar, o negócio é sair, veja.
Assim, acho que é isso o que sentimos a esse respeito. Ontem à noite, quando peguei aquela Bíblia e não consegui encontrar aquele texto, e peguei aquela Bíblia nova, estava lendo na velha, e peguei a nova e a coloquei debaixo do braço e corri para cá, e abri naquele lugar e pensei, bem, aqui, creio que foi São João 16:21, e de jeito nenhum era tal leitura. Eu disse para o irmão Moore, e aí onde fica isso? Sim! Eu olhei e não estava aí. Então pensei, bem, colocaram uma página fora de lugar. Então meu irmão aqui veio, o irmão Stanley, ele veio, o bispo Stanley, melhor dizendo, e não sei qual foi a intenção desse homem. No entanto, foi um consolo tal. Ele se aproximou do meu lado e ele disse, fique calmo, irmão. Deus talvez vá fazer alguma coisa, está vendo? E isso me animou de pensar que ele disse isso. Eu queria saber se ele deu-se conta de que profetizou. Mas conversando com ele agora há pouco, um pouquinho antes de eu subir aqui, tenho certeza que sim. De modo que apresentei isso na minha mensagem sobre dores de parto e assim por diante, e meu jeito simples e grosseiro de fazer isso, sobre o lírio, e como que ele nasce embaixo e é gerado, e cresce e absorve o sol, o orvalho e assim por diante, e então a corrupção daquilo onde ele tem que morrer, que nascer, melhor dizendo, que sair, e eu estava tentando fazer uma ilustração da igreja. Justamente como o médico aqui, se ele fosse tratar de um paciente. Temos médicos hoje que dizem, você pode friccionar o pé na parte de trás do calcanhar e curar o câncer em seu rosto, veja você. Mas um bom médico não daria ouvido a tal coisa. Ele trata do paciente conforme o livro que ele lê sobre pesquisa médica. E é dessa maneira que tento fazer para tratar do paciente. Quando vejo que a igreja está doente, não quero tentar dizer a eles que precisam de um novo aperto de mão ou algo assim, uma nova organização. Eu tenho que tratar dela conforme o livro que eu conheço, veja. E dessa forma, quando vejo que a igreja parece estar com sarampo, quero tomar a receita exata do que acho ser certo e para o sarampo, para eliminá-lo da igreja. Quando vejo o pecado aparecendo nela, é da mesma maneira. Tentei fazer uma comparação com Esaú e Jacó, e então mostrando os tempos. E não entrarei nisso, mas mostrando até a última parte da minha última escritura para usar. Estava comparando-a não em desacordo com a escritura, mas como Jesus disse que seria. Aquilo que o médico principal disse qual seria a condição da igreja nestes últimos dias. Seria uma Laodiceia, igreja rica, cega, nua, pobre. E isso seria comparado com os dias de Sodoma. Agora sabemos que essa é a verdade. Se você notar historicamente, ele apresentou os dias de Noé primeiro, e então os dias de Sodoma. E é justamente dessa maneira que tem se propagado. Justamente da mesma maneira. E a história tem muitas vezes se repete. A história se repete e também se repetem as promessas da Bíblia. Por exemplo, como em Mateus 3, onde disse, do Egito chamei o meu filho. Agora, se você verificar a referência sobre isso, foi Jacó, seu filho, ele o chamou do Egito. Esse foi seu filho menor. Mas seu grande filho, Jesus, também foi chamado do Egito. De modo que tinha uma resposta composta. Assim, e vendo como eles seguiam conversando a respeito disso, e então apresentei meus pensamentos quanto a isso, e desci da plataforma e saí. Minhas crianças, indo para casa, queriam parar aqui em algum lugar para comerem um sanduíche. E entrei, a esposa disse, Billy, fiquei tão nervosa que não sabia o que fazer. Disse, eu lhe dei aquela Bíblia. Eu disse, não foi você que a escreveu e não foi você que a encadernou, querida. Ela disse, mas só de pensar que eu lhe dei uma Bíblia que tinha uma falha nela. Eu disse, bem, talvez não foi. E então uma das crianças a pegou e apalpamos as páginas. Não, parecia tudo bem. Mas bem na parte de baixo, 2 páginas estavam grudadas. Veja. E o capítulo 16 estava deste lado,
E então a continuação do capítulo 16 aparecia do outro lado. E o 17 começava no veja. É perfeito, exatamente a mesma coisa, do outro lado. E aquele papel da Índia, bem fino, grudado um no outro. E o tempo todo eu estava lendo o capítulo 17 em vez do capítulo 16. E pensei, Deus, por que tu fizeste isso? Por que haveria tal coisa agora? Esse foi meu sentimento, você sabe, para ver de que se tratava. Porque acho que nada acontece por acaso. E eu estava pensando sobre o consolo que foi esse irmão aqui, ao vir-me dizer, fique calmo, ele sendo um sacerdote. Fique calmo, Deus talvez vá fazer alguma coisa, ou algo dessa maneira. E pensei, como poderia ser isso? E então, sentado lá, aquilo veio a mim como um raio do céu. Agora, isso talvez não faça sentido para você, mas para mim faz. Veja. Lembro-me em Lucas, capítulo 4, que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, onde ele havia crescido, pois seu costume era de ir à igreja sinagoga no sábado, e quando entrou, notamos aí que o sacerdote lhe deu a Bíblia, o pergaminho. Jesus, olhando no pergaminho, encontrou certo lugar, Isaías 61, e ele leu a escritura. Então ele devolveu a Bíblia para o ministro, e então, quando voltou-se para a audiência, todos os olhos estavam nele. E ele disse, hoje se cumpriu esta escritura. E sabemos quão peculiar foi essa leitura da escritura, porque ele simplesmente tomou uma porção dos versos 1 e 2, de Isaías 61, 1 e 2, mas ele leu até este ponto onde o Espírito do Senhor é sobre mim, para curar os quebrantados de coração e para curar os doentes, e dar vista aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E então ele parou, pois depois disso era trazer juízo, que se aplicaria à sua segunda vinda, não sua primeira vinda. E ele parou, e se virou e disse, hoje se cumpriu esta escritura. Foi direto. E que declaração foi essa para os mestres e para o povo que estava presente, de que ele pôde deixar isto claro para o povo. Hoje, esta escritura se cumpriu, pois aqui estava ele, o Messias, entretanto eles não criam nisso. Aqui estava ele, o ungido para aquela hora. Seu ministério em sua totalidade, desde seu nascimento, tinha provado ser o que ele era. E, no entanto, eles não conseguiam crer. Que declaração! Mas ele podia dizer hoje, e se a pessoa abrisse os olhos, ela poderia conhecer em que dia estava vivendo, pois aquela era a hora dele. Pois ele estava ali mesmo fazendo exatamente o que as Escrituras, todos os profetas, tinham dito que aconteceria naquele dia. Eis que ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha profetizado que aconteceria. Como falharam em ver isso, deveriam ter conhecido rapidamente vendo qual era o ministério dele. Lá estava o Messias. Eles teriam conhecido, porque ele disse, cumpriu-se a Escritura. Penso a respeito de hoje. E note o que foi aquilo quando o sacerdote entregou a palavra. A palavra foi lida, devolvida para o sacerdote. E a última citação do meu texto que eu tinha, em minhas escrituras anotadas, foi São Lucas 17:30, onde Jesus estava se referindo a este dia em que estamos vivendo. Era de Laodiceia, rica, e no entanto podre na política da igreja e política nacional, exatamente o mais podre que pode ser. E então ele disse, como foi nos dias de Ló, será na vinda do fim do tempo. Note o que ele disse ali. No dia em que o Filho do Homem se manifestará. Veja, nos dias em que o Filho do Homem se manifestará. Quero atrair a sua atenção. Veja, ele veio em 3 nomes. Ele veio como Filho do Homem, que era profeta. E foi isso que ele fez. Ele provou o seu ministério sendo profeta. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. Ele nunca disse que era o Filho de Deus. Ele disse que era o Filho do Homem. Agora, hoje, ele é o Filho de Deus
o que ele regressou, e agora ele está na forma do Espírito Santo, a pessoa que não se vê. Contudo, Deus, o Filho de Deus, no milênio, ele se assenta no trono de seu pai, porque ele será filho de Davi. Ele primeiro se revelou como filho do homem, um profeta. Esta era, através da era da igreja, filho do homem, ou filho de Deus. E na outra era, filho de Davi, 3 filhos. Mas note aqui, ele disse, no fim da era da igreja, ela ficou tão atrapalhada que ele se revelaria de novo como filho do homem. Quando o filho do homem se revela, como aquela atrapalhação ontem foi oportuna. E espero que você não falhe em ver isso. Temos tido a revelação do Filho de Deus. Mas a última promessa que Abraão recebeu, antes que o filho fosse formado ou existisse, aquele que tinha sido prometido, antes que o filho prometido aparecesse, Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta, sendo homem em carne. Deus, Elohim, como ouvi alguém falar disso há pouco, o que a divindade estava corporalmente nele. Ele era a plenitude. Elohim é a plenitude da divindade corporalmente. E notamos lá quando Abraão viu ele se aproximar, ele disse, meu Senhor. Havia 3. E lá em Sodoma, Ló viu 2 e disse, meus senhores. Falta de revelação. Então, note o que aconteceu aqui. Quando ele apareceu, como ele se deu a conhecer, não poderia eu ter dito isto se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. Hoje, observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. Nos dias quando o Filho do Homem, não um homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. Hoje, esta promessa desta hora em que estamos vivendo se cumpre ante nossos próprios olhos. Ele se voltou imediatamente para a congregação, e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, não se sabe, ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. Hoje esta escritura se manifestou diante de vocês, fez-se verdadeira diante de vocês. Então, meu irmão, irmã, adjuntos, ministros, o que quer que sejamos aqui, filhos de Deus, quão próximos estamos da vinda dele então? Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu, pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, e comparou este dia com aquele, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida, quão próximos estamos da vinda do Filho de Deus então? Quão parecida é a manifestação das escrituras, como ele fez através de Abraão, trazendo a igreja em tipo, porque ele foi a promessa para a igreja. E agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou, mas a semente real de Abraão, que é pela fé na palavra prometida, está agora sendo manifestada na terra hoje. Estamos no fim do tempo, meu irmão, minhas irmãs. Estamos no fim, e não temos um outro tipo. Tenho que tipificar as escrituras, porque não tenho instrução suficiente para apresentar palavras e coisas assim. Faço tipificação, mas se vejo nas sombras, se eu nunca tivesse visto a minha mão e visse a sombra, eu saberia que tenho 5 dedos. E é desse modo que tem de se observar os tipos da escritura do Antigo Testamento. O que faz isso? É sombra disto. E Jesus disse que Sodoma era a sombra do fim do tempo agora. E as próprias escrituras que foram prometidas a Sodoma, as próprias escrituras que estavam ocorrendo em Sodoma, que Jesus disse que se repetiriam de novo neste dia, são dadas a conhecer bem diante de nós hoje. Deus os abençoe. Não falhem em ver isso. E se eu não os ver aqui no ano que vem, quando eles subirem a escadaria de ouro, espero me encontrar com vocês lá em cima. Deus os abençoe. Pai, estamos, conforme as Escrituras, estamos vendo manifestados diante de nós o último sinal e tipo. As palavras de Jesus Cristo disseram que é assim, justamente como foi em Sodoma. Vemos o mundo em sua condição, vemos a igreja em sua condição, vemos os
os eleitos sendo chamados de toda denominação. A vida que está nesses lugares retirando-se para tomar a forma da semente. Rogamos, Pai Celestial, que despertemos rapidamente. Como um irmão há pouco disse, ele viu diante de seu rosto, e quando estava com os olhos fechados, multidões passando diante dele. Ó Deus, sentimos que há multidões que ainda não foram tocadas. Ajuda-nos, amado Deus, que possamos sair desta convenção com tal advertência em nosso coração, sabendo que hoje se cumpriu a Escritura. Em nome de Jesus. Amém. O irmão Demos Shakarian diz, Aleluia. O nosso editor, Jerry Jensen, queira subir aqui. A sua sogra está inconsciente, certo? Ele acabou de receber a notícia. E são ministros do Evangelho, ministros da Quadrangular. Poderíamos... Sei que ele está muito triste. E só acabou de receber agora? Acabou de ficar sabendo? Sim. Eles estão aqui? Não. Eles estão em Los Angeles, em coma. Distância não faz diferença para Deus. Ele é onipresente. Ele tem que ser para ser Deus. Uma das maiores coisas que sei terem sido feitas em meu próprio ministério humilde foram por telefone ou alguém que ligava. Grandes coisas aconteceram. Vamos concordar juntos que Deus curará estas pessoas que estão doentes. Amado Pai Celestial, nós os trazemos em Tua presença por oração. Sabemos que uma noite houve um apóstolo que foi afastado de toda atividade naquele tempo. Ele estava numa prisão e ia ser decapitado no dia seguinte. Na casa de João Marcos, tiveram uma reunião de oração e bem naquelas celas interiores veio aquela mesma coluna de fogo que seguia os filhos de Israel. Os filhos de Israel a seguiam pelo deserto. Entrou por causa daquela reunião de oração e abriu toda a porta. E soltou o apóstolo da rua novamente, livre para ministrar. Entendemos que esses ministros, gente missionária, estão atados agora, estão até em coma. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ouve a nossa oração hoje à noite, ó Deus. Tu disseste, quando orardes, crede que recebereis o que pedis, vos será dado. Senhor, cremos e rogamos que, em nome de Jesus, que Tu os cures, Senhor, para a Tua glória. Foi dito, foi pedido, agora que seja feito. Amém. Deus o abençoe, Ted. Creia com ele. Irmão Demos. Espaço em branco na fita. Então o irmão Demos Shakarian diz, o senhor reconhece aquele homem? Não, senhor. Muitas mudanças desde aqueles dias, irmãos. Vem aqui, Howard. Ele era muito vistoso naquele tempo. Ainda é vistoso, irmão Branham? Sim, é uma boa foto. E também pedimos que sua tia se levantasse há pouco. E talvez você queira dizer uma palavra, Howard. Espaço em branco na fita. Homem que deixaram de fora. Nós todos consideramos muito o irmão Shakarian, não consideramos? Cada um de nós.